Bom, falando um pouquinho agora sobre os objetivos e finalidades, né, do processo licitatório, né? Então, o processo licitatório, ele tem por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, né? Então, vejam que não é o menor preço, vejam que não é o mais barato, tá? Não é o mais porcaria, né? É aquele que atende, quando eu falo ciclo de vida, é levar em consideração todo o período, né? Toda a necessidade daquele item, tá? Ou daquela serviço ou produto que se quer adquirir, né? Tem também o objetivo de dar tratamento isonômico entre as pessoas que participam da licitação e a justa competição, né? Para que realmente eu contrate o mais vantajoso, desde que haja a efetiva disputa, né? E também tem como objetivo evitar a contratação com sobrepreço, né, o preço abaixo do estimado, ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução dos contratos. Também ela visa eliminar esses mal aí que vem com preço alto ou preço muito baixo. E visa também, o que não tinha na 8666, de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, que isso aqui está ligado à ODS, a compras públicas sustentáveis, entre outras questões. ODS é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi lá estabelecido lá no Acordo de Paris, para que a administração pública e os entes privados sigam, né? Então, quanto aos objetivos da licitação, nós temos três grandes, né? O de assegurar, o de evitar e de incentivar. Ele assegura a seleção da proposta e o resultado mais vantajoso, inclusive quanto ao ciclo de vida do projeto, visa dar um tratamento isonômico à justa competição, tá? Isso é o que busca assegurar, garantir que se tenha, tá? Evita o sobrepreço, preços que não são possíveis de serem executados, e também, né, o superfaturamento. E visa incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Outra característica que vale a pena a gente destacar é com relação à publicidade, né? Então, os atos praticados no processo licitatório, eles são públicos, ressalvadas as hipóteses de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e o Estado na forma da lei, tá? Então, basicamente, os atos são públicos, o único ressalvo é em caso de armamento, né, alguma informação, algo que realmente possa colocar a sociedade em risco, né, ou algo que possa colocar ali algo que prejudique evidentemente alguém ou algo nesse sentido, tá? Basicamente, são algumas licitações ali do Exército e dos órgãos de segurança, tá? A publicidade ela será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura e quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 da Lei 14.133, tá? Então, diferida no sentido, né, de aceita, né, até a abertura ou quanto à forma de execução do orçamento na lei, tá? Os atos praticados no processo licitatório são públicos, né, como eu falei, com exceto dessas ressalvas. A publicidade dos editais de licitação, elas têm que acontecer o inteiro teor, né, ou seja, o edital inteiro no Portal Nacional de Compras Públicas e no Diário Oficial ou no Diário de Grande Circulação apenas o extrato, que é do aviso de licitação, tá? Que é um textinho pequeno assim, tá? A divulgação do Portal Nacional de Compras Públicas é condição certa, necessária, indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, né? Ou seja, se eu não der publicidade e alguma empresa que queria participar e não participou, se sentir prejudicada, ela consegue muito facilmente anular o contrato por falta de publicidade, tá? Outro item também que é importante a gente falar é com relação aos regimes de execução, tá? Então, o artigo 46 da 14.133, ele trabalha na execução indireta de obras e serviços de engenharia, é permitido os seguintes regimes, tá?
eu posso ter empreitada integral, que é executado, que a empresa executada realiza toda a obra, mas ela não faz o projeto básico executivo, né? Porque antigamente na 8666 era obrigatório. Quem elaborou o projeto básico executivo não poderia construir a obra, tá? Na 14133 isso já mudou, tá? A empreitada integral é o modelo antigo, é o modelo que parece com o da 8666, tá? E aí a 14133 trouxe a novidade da contratação integrada, que é o executado também realiza o projeto básico executivo, né? Ou seja, a empresa que vai construir a obra, ela também fez o projeto básico executivo, e a semi-integrada, né? Que é quando o executado realiza só o projeto executivo, né? Que é quando eu só tenho geralmente o arquitetônico, né? Ali o projeto, e não ele como um todo. Algumas outras partes dele vai ser outra empresa que vai fazer, tá? Então, esse regime de execução também foi uma novidade da 14133. Outra novidade se refere à convocação, que é o artigo 90. Ele estabelece a convocação do vencedor, né, de acordo com o prazo já previsto no edital, que pode ser prorrogável, tá? Até para não prejudicar, às vezes, né, uma documentação que é mais complexa, enfim. Se o vencedor não assinar o contrato, eu posso convocar, os demais, seguindo a ordem de classificação, para o primeiro classificado, para que ele assuma nas condições do vencedor, né? Então ele tem que assumir preço, prazo e condição idêntica ao do vencedor, se ele quiser, né? Ele não querendo, eu chamo o segundo, e daí eu venho para uma negociação, tá? Eu posso negociar preço, posso negociar algumas condições, desde que não afete, né, o objeto como um todo. E o terceiro é analisar as condições e possibilidades de cada um, tá? Então, esse terceiro raramente chega nele, mas às vezes é um item que, né, foi feito há muito tempo, que já não tem mais tanto interessado assim, que talvez já tenha algumas mudanças radicais, e daí é onde cada um apresenta as suas condições. Quanto às garantias, o artigo 96 ele veio estabelecer algumas garantias que já se aplicavam na 8666, porém de forma indireta, de forma interpretativa. Você não tinha algo que realmente falava que isso poderia ser feito, tá? Então, ele estabeleceu que a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão em edital, a apresentação de garantia nas contratações de obra, serviço e fornecimento. E essa garantia pode ser, basicamente, de 3 formas: com a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma, né, de escritura, né, mediante inscrição no sistema de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central, né, avaliado pelo seu valor econômico e não o valor de aquisição, né, conforme definido pelo Ministério da Economia. Isso aqui não é comum, esse tipo de caução, tá? Não é muito comum, isso aqui é uma ou outra empresa que usa, é bem raro. Seguro garantia é o mais comum. Esse seguro garantia, eu contrato uma seguradora, né? Geralmente ela cobra lá um percentual em cima do valor do contrato. E se eu não executar esse contrato, se a minha empresa quebrar, o seguro garantia me ressarce o que seria a multa, né, de rescisão aí desse contrato. E a fiança bancária, emitido por um banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central, que nada mais é onde o banco fala, não, eu assumo aqui, né, a multa, as multas de rescisão, as multas de inexecução, o que também não é muito comum, tá? O que também não acontece bastante, porque para um banco fazer isso hoje, realmente tem que ser uma empresa muito grande, uma empresa antiga. Isso também não acontece com certa facilidade e o banco cobra um valor bem caro, bem mais caro do que o seguro garantia, tá? Quanto aos prazos, tá? Quanto aos prazos, nós temos alguns prazos para publicação, entre a publicação do edital e envio das propostas estabelecidos pela 14133, tá? Então, eu tenho um prazo aqui de 8 dias úteis para aquisição de bens, quando adotados de critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto,
10 dias úteis no caso de serviços especiais e serviços de engenharia, quando dotado de critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 15 dias úteis para aquisição de bem quando não adotados critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 25 dias úteis no caso de serviços especiais e de obras e serviços de engenharia, quando eles adotam os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 35 dias úteis quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas situações não abrangidas pelos prazos de 8, 15 e 60 dias. E 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada, tá? Então, esses prazos aqui são prazos mínimos, tá? Entre a publicação do edital e envio da proposta, tá? Então, quanto mais simples, né, o edital, a contratação, menor é o tempo, quanto mais complexa, maior é o tempo, tá? Porque não adianta eu fazer uma contratação integrada, né, em que a empresa vai executar ali o projeto e a obra, porque se fizer em prazo curto, somente quem já tinha um projeto pronto consegue participar e ser contratado para fazer essa obra, tá? Aqui tem também alguns prazos, né, para pedido de esclarecimento, e daí tem, né, se ele for presencial ou se ele for eletrônico, tá? Então, tem aqui a diferença aqui. Eu tenho o prazo, né, até 2 dias úteis para recebimento das propostas, para pedido de esclarecimento, se for presencial, e eletrônico até 3 dias úteis antes da data da abertura da sessão pública. Para fazer questionamento sobre algum fundamento legal, eu tenho que responder até 24 horas após a petição, se for presencial, e eletrônico até 2 dias úteis a contar da data de recebimento do pedido, tá? Na lei 33, tá? Ficou errado aqui, de 2021, eu fundamento os prazos no decreto federal 3.555. E se ele for presencial e se ele for eletrônico, eu tenho o decreto federal 10.024 de 19, tá? Para oferecimento de algum questionamento pela 14133, sempre 3 dias úteis, tanto faz para presencial ou eletrônico, e para responder também 3 dias úteis, só que são limitados ao último dia anterior à data de abertura do certame. Então, se eu tenho só um dia para abrir, é só um dia que eu vou ter, ou eu prorrogo a abertura do certame, tá? O Portal Nacional, né, de Compras Públicas é um site do governo, tá, para divulgação centralizada e obrigatória dos atos dessa lei. Pode ser estadual, pode ser federal, tá? E ele tem realização facultativa das contratações pelo órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, tá? Então, ele é um campo, é um local em que você, né, faz as publicações. Quando a gente fala realização facultativa, é porque os estados, né, os demais entes, eles podem ter os seus sites específicos para isso, tá? Mas isso tem um custo, então ele é gratuito, tá? Então às vezes tem que ponderar. Esse aqui embaixo é o link dele, tá? gov.br/pncp, tá? Esse traço PTBR é que ele vem na linguagem português, mas se você se acessar do Brasil, já vai vir automaticamente em linguagem português. Se for alguém de fora, ele já vem automaticamente no inglês, tá? E o estado de Mato Grosso, ele tem o seu decreto, o 1525, de novembro de 2022, que ele regulamenta a aplicação dessa nova lei de licitações no âmbito da administração do estado. Então, ele traz a questão das contratações pelo SIAG, os contratos pelo SIAG-C, então ele tem ali as regras específicas. A gente não faz uso do Portal Nacional de Contratações Públicas para o estado de Mato Grosso, tá? E nós temos também a definição do alcance de algumas sanções, né? Então, o artigo 156, ele estabelece que serão aplicadas aos responsáveis pelas infrações administrativas as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Então,
se algum licitante cometer alguma, né, sanção, alguma infração, né, ele fica sujeito a uma dessas sanções. Eu já vi situação de licitante fraudar certidão negativa, tá? Ele vai lá, hoje PDF você edita com muita facilidade, daí ele vai lá e altera a data. Então, todas as comissões de licitações, né, o agente de contratação, ele sempre checa número da certidão, validade, data de emissão, né, porque isso é muito comum ter esse tipo de fraude, tá? Ele vai checar se aquela documentação é correta, se a pessoa que representa a empresa realmente pode representar, entre outras questões, tá? E o licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por várias infrações aqui. Tem pelo menos aqui 12 infrações, né, que ele pode cometer e pode ser responsabilizado por isso, né? Depois de contratado, né, ou seja, ele participante ou após a licitação, né, já como contratado, ele pode ser responsabilizado por não cumprir o contrato, por dar causa ao não cumprimento do contrato, então ele não contrata as pessoas, não entrega o produto correto, né? Deixar de entregar a documentação, não praticar o valor que ele se propôs, não querer assinar o contrato, ficar fazendo corpo mole ali para execução, demorar a entregar os itens, né? Prometer uma coisa e fazer outra, enrolar com garantia, não entregar todos os documentos exigidos, fraudar a licitação, prometer entregar um produto e entregar outro, né? Comportar-se de modo inidôneo, ou tentar fraudar a licitação, praticar atos ilícitos, pressionar, cobrar, oferecer incentivo, benefício, tanto para os participantes quanto, né, para os agentes de contratação, e praticar algum ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846, que fala dos crimes contra a administração pública. Tá? E aí, como eu falei, né, eles são aplicadas ao responsável pelo cometimento, né, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, perdão. Tá? Então, na hora de aplicar a sanção, o que é levado em consideração? A natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ele fez algo que é gravíssimo, ou ele fez uma cagadinha lá assim, derrapou na curva, não prestou atenção direito, daí, né, nunca tinha feito isso, daí tem algo que atenua ele, ou algum documento que o contador fraudou e passou para ele, daí ele tem como provar isso, né? E não foi ele que agiu de má fé, foi o contador dele. Os danos que dela provierem para a administração pública e a implantação ou aperfeiçoamento de programas de integridade conforme normas e orientações dos órgãos de controle, tá? Então, com isso aqui, eu fecho o nosso conteúdo de licitação, tentei trazer aqui para vocês os principais pontos, aquilo que se utiliza mais. Dentro da lei de licitação que está postada no sistema, ela é super extensa, então tem coisa assim que se aplica só às organizações militares ou raríssimas coisas que vocês não vão usar no dia a dia, então tentei trazer aqui o máximo que vocês vão utilizar, e tendo alguma dúvida é só entrar em contato, algum caso que vocês viram, que vocês têm dúvida, entre em contato que eu vou ajudar vocês, tá joia? Por fim, só quero deixar uma frase aqui do Steve Jobs, que é um cara que eu admiro bastante, né? Que ele diz que as pessoas que são loucas o suficiente para achar que pode mudar o mundo são aquelas que de fato o mudam, né? Então, de louco e doido, todo mundo tem um pouco, né? Então, não desacreditem na ideia que vocês tenham, né? E ainda que seja uma tarefa muito árdua, a gente lutar contra o sistema e lutar contra o mundo, faz parte da nossa essência continuar essa luta para mudar o lugar que a gente vive para um lugar melhor, tá certo? Então, vejo vocês na unidade 2, que a gente vai falar sobre os contratos, e espero que vocês tenham aprendido e gostado aí das aulas. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.